Maravilha. Olá pessoal, boa noite, paz seja convosco, glória a Deus, aleluia. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso programa Liberdade e Vida, e Liberdade e Vida só em Jesus Cristo, o nosso Senhor, né? Programa da Igreja do Evangelho Quadrangular que acontece às quartas-feiras, às 11h30 da noite até meia-noite e 15, com uma oração que nós fazemos pedindo a Deus, rogando a Deus um milagre na sua vida, em favor do seu lar, em favor da sua casa, em favor dos seus negócios, em favor da sua família, graças a Deus, né? Um programa que tem como o objetivo nós encerrarmos o dia debaixo da bênção e da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então o intuito de estar abençoando a sua vida no final do dia, abençoando a sua casa, o seu lar, trazendo uma palavra de conforto, uma palavra amiga, uma palavra de esperança, de fé para o seu coração no nome de Jesus Cristo, amém? Então sejam mais uma vez bem-vindos, né, mais uma vez ao programa Liberdade e Vida, e Liberdade e Vida só em Jesus Cristo, né? Graças a Deus. E nós queremos compartilhar contigo de uma palavra muito legal, muito bacana, compartilhar com você, no nome de Jesus, né, uma palavra de fé, de esperança. Eu gostaria de fazer essa leitura lá no texto de Romanos, no capítulo 8, um texto muito precioso, talvez muitos já conheçam e tenham lido algo próximo ou perto do livro de Lucas, de Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 8, uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite, dia 25 de agosto de 2021. Diz assim a palavra de Deus, em nome de Jesus, diz assim, o livro de Romanos, capítulo 8, são 39 versículos, vamos ver se nós conseguimos fazer a leitura deles em nome de Jesus, tá bom? Diz assim, em nome de Jesus, diz assim, o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Portanto agora, olha que coisa bacana, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espiritual é vida e paz. Portanto, a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, nós somos devedores não na carne, para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, através do Espírito, mortificardes as obras da carne e vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de servidão para novamente temerdes, mas
receberdes o Espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Aleluia. E se filhos de Deus, então herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos também seremos glorificados juntos. Porque eu considero que o sofrimento deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, mas não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será liberada da servidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que todas as coisas, que toda a criação geme e uníssono sofre dores de parto até agora. E diz a palavra de Deus, de uma forma muito poderosa, aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos, segundo a vontade de Deus. Não sabemos, diz a palavra de Deus, a seguinte coisa, que não sabemos o que nós pedimos, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o que nós queremos entender nessa noite. Talvez você tenha tantos pedidos, tantos desejos, tantos sonhos, tantas vontades, que às vezes nós não sabemos colocar em ordem essas vontades, esses desejos, esses anseios, colocar em ordem as nossas vontades, ou seja, colocar em ordem a vontade de se livrar de alguma situação ruim, de algum momento constrangedor, de algum momento meio que complicado, mas nós temos um amigo. Esse amigo se chama Espírito Santo. Ele é aquele que pode nos amparar em meio às nossas dificuldades. É o Espírito Santo que se revela a nós, se mostrando e nos mostrando qual caminho que nós devemos seguir, qual devemos tomar. Porque nós não podemos tomar nenhuma decisão sem a orientação do Espírito Santo. Não devemos, né? Não que não podemos sim, mas não devemos tomar, nós que confessamos a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós que temos colocado nele a nossa esperança, a nossa fé, nós que fazemos uma confissão de fé nesse Deus que tem nos assistido, é inconveniente, não é correto, não é bom nós não buscarmos a Deus para colocarmos a direção na nossa vida. Não é sadio nós pegarmos a nossa vida, que foi pago um preço alto para dar-nos a salvação, e colocarmos a nossa vida, ou tentar conduzir a nossa vida, sem a direção do Espírito Santo de Deus, sem que Ele fale conosco, se Ele nos conduza, sem que Ele nos conduz. Mesmo que às vezes a gente não entenda, mesmo que nós não entendemos agora o porquê que Ele está falando isso com a gente, ou porquê que Ele está levando a gente por esse caminho. A gente às vezes não entende, lá na frente poderemos entender, com o percurso, com o caminhar da vida, nós podemos entender por que Ele nos fez passar por esse caminho. Talvez como, por exemplo, quando Jesus foi o assunto nosso, esse final de semana, sobre a missão de Jesus, Jesus não se perde na sua missão, não perdeu o foco na sua visão, naquilo que ele tinha que fazer. E quando ele entra para Samaria, talvez os discípulos perguntassem por que ele entrou aqui, por que ele veio para cá, por que ele está seguindo esse caminho, por que ele está seguindo essa direção, por que ele está indo para lá. Às vezes nós não temos a resposta naquele momento, naquela exatidão de momento. Mas uma hora nós vamos entender o porquê que nós tivemos que ir por aquele caminho. Mas nunca
tomar uma direção sem o auxílio do Espírito Santo. Se nós tomarmos direções sem a vontade do Espírito Santo, poderemos colocar em risco a nossa vida, nossa família e as pessoas que nós amamos. As pessoas às vezes não vão entender, por exemplo, quando Esdras saiu de Babilônia com um grupo de pessoas, mais ou menos 20.000 pessoas, tirando aqueles que ficaram na Babilônia, não foram com eles para Jerusalém. E ele não pediu ajuda, não pediu nenhuma ajuda. Desculpe. Não pediu nenhuma ajuda, nenhum rei, nenhuma guarda, nem nada. Ele foi ao rio Ava e ali se colocou em jejum e oração, pedindo a Deus que desse a eles uma viagem segura, uma viagem abençoada, protegida, uma viagem abençoada. Ele consulta a Deus. Alguém poderia falar, mas esse homem não tem juízo, como que ele vai andar 4, 5 meses, 1.200, 300 quilômetros, uma distância enorme, levando ouro, família, bens preciosos, enfrentando inimigos na sua jornada, enfrentando dificuldades no seu caminhar? Como que ele não leva ninguém para fazer a segurança dele nessa viagem? Mas a segurança dele estava primeiro em Deus. Ele buscou a presença de Deus. Ele ouve a Deus. Ele faz uma consulta a Deus. Quando Gedeão saiu para a batalha dos Medianitas e Deus colocou à prova a quantidade de homens que estava com Gedeão, e no final da prova, Gedeão ficou com 300 homens para lutar com mais de 20, 30 mil homens. Os midianitas eram um número muito, muito maior, extremamente maior do que o número do povo de Israel, que era só 300 soldados. Mas ele ouviu a voz de Deus. E quando os midianitas se amontoaram, se organizaram no vale, Deus chega para Gedeão e fala assim: olha, vocês vão subir com trombeta, 100 homens, vamos dividir 3 objetos no grupo de 100 homens. 100 homens com cântaro, 100 homens com a tocha, 100 homens gritando com o cântaro, 100 homens com a tocha, 100 homens com a trombeta. E em sequência vai acontecer a quebra das talhas, as tochas e as buzinas tocando, as trombetas tocando. 300 homens. Eles cercam aquele vale e começam a fazer assim como Deus orientou a Gedeão a fazer. E eles alcançaram uma grande vitória naquele dia, porque eles ouviram a voz de Deus. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, agora à noite, numa visita, eu perguntei a ele, como que você vai fazer uma viagem e deixar de colocar dentro dessa mala coisas que vão ser importantes para você? Quando nós conversamos e falamos isso, percebemos que havia muita dúvida ainda no coração dele. Ele não ainda tinha percebido a voz do Espírito Santo. Ele estava percebendo as suas vontades, os seus planos, os seus projetos, mas ele não deu à luz a voz do Espírito Santo, que intercede por nós. Que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos o que nós vamos pedir. Ah, sim, Fernando, daqui a pouco eu vou pedir pela minha família, mas às vezes não sabemos, nem temos a ideia do que está acontecendo na verdade. E o Espírito Santo, ele tem esse poder de ver além do que nós estamos vendo.
Ele tem o poder de nos assistir acima do que nós podemos e precisamos. Por isso que, antes de mais nada, nós devemos buscar essa orientação. Se Deus, sendo nós ainda pecadores, como nós lemos no capítulo 8, deu seu Filho para morrer por nós, não nos dará com Ele, Cristo, as demais coisas que nós precisamos? Por isso que nós precisamos entender a necessidade de nós sermos conduzidos, guiados, orientados pelo Espírito Santo. Sermos guiados e instruídos pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele nos mostre a decisão certa, nos mostre a decisão correta, nos mostre o que nós devemos fazer e como fazer. Vivemos numa vida muito agitada e às vezes nós não damos muito ouvido ao Espírito Santo. Ouvimos a outros e a outros e a outros, mas a voz adocicada, aveludada, abençoada do Espírito Santo nós não estamos conseguindo ouvir. Em meio a tantas vozes, nós não estamos conseguindo discernir a voz do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus nos fala, fracos, doentes, muitos que dormem, porque não conseguem discernir ou não estão conseguindo discernir aquilo que o Espírito Santo deseja, aquilo que Ele quer. Não consegue discernir o caminho que Ele quer nos conduzir, quer nos levar, quer nos realizar, quer fazer com que seja realizado para nós. Busque o Espírito Santo. No momento que nós estivermos orando, se você precisa tomar uma direção, tomar um caminho, fazer uma escolha, peça ao Espírito Santo que te ilumine. Peça ao Espírito Santo que te ilumine. Peça ao Espírito Santo que te oriente. Peça ao Espírito Santo que te encaminhe. Revele para você o que você precisa. Que o Espírito Santo revele ao seu coração o que você deseja, para que você não vá fazer uma viagem e quando chegar no destino que você deseja, abrir a mala e falar assim, poxa, eu não trouxe aquilo que era necessário. Imagina você vai fazer uma viagem de férias e vai para o Chile, um lugar frio, um lugar frio, muito frio. E chega lá, você abre a mala, e você vê que se você não levou nenhuma roupa de frio, como que você vai fazer? Olha a dor de cabeça, a tristeza, a decepção de ter esquecido. Poxa, eu não coloquei uma roupa de frio. Ou a bem da verdade, às vezes quando vamos fazer uma viagem, não procuramos saber o que nós vamos precisar usar ou como é o local, não fazemos uma pesquisa e às vezes colocamos na mala qualquer coisa e chegando lá, temos uma decepção de que faltou alguma coisa. Quantas pessoas estão frustradas em determinadas situações, porque nessas situações, quando elas foram para lá, viram que dentro da mala estava faltando alguma coisa. Ou seja, não faça nenhuma viagem, não tome nenhuma atitude se o Espírito Santo não te mostrar o que é necessário. Não tome nenhuma atitude se você não perceber que o Espírito Santo não te deu nenhuma ferramenta para essas atitudes. Busque o Espírito Santo. Jesus disse que Ele seria o nosso Consolador, o Paracleto, o nosso Consolador, aquele que nós iríamos pedir a Ele, no nome dEle, Ele estaria realizando para nós. Jesus estaria realizando para nós. Busque a voz do Espírito Santo. Quando Jesus sai das águas do batismo, a pomba vem sobre ele e uma voz do céu clama aos ouvidos dele, aos ouvidos de João Batista, eis o meu filho amado em quem tenho prazer. E naquele momento o Espírito Santo, na forma de pombo, visitou, veio sobre a vida dele, confirmando ali, mais uma vez, como confirmou em todo o momento em que ele esteve aqui, confirmou o seu chamado, o seu ministério. O Espírito Santo que confirma
aquilo que nós oramos, aquilo que nós colocamos diante de Deus. O Espírito Santo que nos ilumina, que nos conduz para podermos não errarmos nas nossas escolhas. E talvez escolhas que vão nos trazer dor e nos trazer amargura. Quantas vezes e quantos momentos e quantas decisões nós tomamos sem o Espírito Santo estar presente e quanta dor isso gerou. Às vezes uma empresa que eu fui não era da vontade de Deus, às vezes um relacionamento que não era da vontade de Deus, uma compra que não era da vontade de Deus, uma atitude, uma ação, um comportamento que não era da vontade de Deus. E aí? Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Ele é comparado à luz. A luz é o símbolo do Espírito Santo, porque a luz ilumina. Estamos cercados de luz, luz aqui do computador, uma luz aqui de filmagem e uma luz do teto, fora a luz do ambiente. Aqui eu consigo achar tudo o que eu preciso. Eu acho a minha caneta, eu acho minha trena, eu acho um livro, eu acho um papel, eu acho até uma conta ali, eu acho um chaveiro ali, eu acho até uma balinha que tem ali, eu achei. Porque tem luz neste lugar. O Espírito Santo é assim. Quando ele está presente, ele vai nos mostrar o caminho exato para nós irmos. Quando o Espírito Santo está presente, ele vai nos mostrar a direção que nós vamos tomar. Não tome decisões sem ele. Não faça uma viagem sem com que dentro dessa mala tenha o suficiente. Para quando você tentar chegar aonde você quer, você não fique decepcionado. Quantas pessoas estão fazendo viagens emocionais, sentimentais, espirituais, sem ter dentro da mala o que é o suficiente para estar nesses lugares? Aquela que escolheu estar. E chegando lá, estão desprovidas de suas necessidades. Ou seja, fui fazer uma viagem para a praia, mas eu não tenho uma sunga, eu não tenho um short. O que adianta eu estar lá na praia se eu não tenho algo adequado para estar lá? O que adianta você querer alcançar grandes coisas se você não tem estrutura emocional nem preparo para se manter lá? Às vezes você quer alcançar algo muito grande, mas você tem que ter um preparo grande, senão você não vai suportar. E a gente vê muitas pessoas fazendo assim com as suas vidas financeiras, espirituais, sentimentais, amorosas. Peça ao Espírito Santo a direção. Peça ao Espírito Santo de Deus a direção. Peça ao Espírito de Deus, me conduza, Espírito Santo, me conduza. Se nessa caminhada você cair ou errar, não se preocupe, você está na vontade do Espírito Santo. Ele vai te dar ferramentas para se erguer, ele vai te dar ferramentas para poder tomar de volta a rota. Mas não deixe de falar com o Espírito Santo. Por isso que nós estamos aqui, na quarta-feira, de 11h30 à meia-noite e 15, para falarmos com o Espírito Santo, pedindo a Ele uma luz, uma direção, pedindo a Ele uma palavra de destino, pedindo a Ele uma bênção, pedindo a Ele que nos ajude. Por isso que nós estamos aqui, para que o Espírito Santo, que com gemidos inexprimíveis intercede por nós, Ele continue intercedendo a Deus por nós, buscando em Deus a nossa ajuda, o nosso socorro, para a glória do nome dEle. Amém? Então vamos pedir
ao Espírito Santo que nos abençoe. Pedir ao Espírito Santo que quebre toda dor, toda doença. Pedir ao Espírito Santo que venha de uma forma poderosa anular todo o mal contra a nossa vida. Desculpe. Vamos pedir ao Espírito Santo isso. Que ele venha nos ajudar, venha nos amparar, venha cuidar da gente, venha nos dar direção e sabedoria, venha tirar a dor do coração, dor da alma, venha tirar a dor da enfermidade, ou a dor do coração, ou a dor da alma. Venha nos curar da dor do coração ou da dor da alma. Amém. Vamos orar. Se você está com a foto de alguém, com a roupa de alguém, põe a mão sobre ela, abrace. Se você está perto de uma pessoa que está enferma, põe a sua mão sobre ela. Se você está com uma pessoa que está com um vício, que o vício tem dominado ela, põe a mão e dê a mão a ela. E você vai orar pedindo a Deus junto comigo para que Deus faça um milagre na vida dela. E com certeza Deus irá fazer, para a glória e honra do nome dele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel. Ó Deus, Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus Chamar, que é Deus presente, Deus Jeová Sabaoth, que é o Senhor dos exércitos, Deus Raá, que é o nosso Deus, o nosso pastor, Deus Jeová Rafá, o nosso Deus que nos sara, Deus Jeová Jiré, o Senhor que nos prospera, Deus Jeová Shalom, o Deus que é a nossa paz. Ó Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, nessa noite, nesta hora, neste momento, meu Pai, ó Deus, entrando na Tua presença, estando na Tua presença para a glória do Teu nome, queremos colocar, meu Deus, diante do Seu altar, meu Pai, ó Deus, esse pedido, meu Pai, de oração, que, Pai, queremos ser guiados, instruídos, movidos, direcionados, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Meu Deus e meu Pai, queremos, ó Deus, ser guiados, conduzidos, orientados, avisados pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Pai, o Espírito Santo que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, que sabe o que nós precisamos, Pai. Sabe, meu Deus, o clamor e a dor que está dentro de nós e pode, no nome de Jesus, nos ajudar a vencer, a superar, alcançar, resolver os nossos problemas, as nossas causas, as nossas dificuldades. Espírito Santo, o Espírito Santo do Deus Jeová Rafá, aquele que sara, aquele que cura, aquele que põe as mãos sobre a ferida e a ferida fecha, aquele que põe as mãos sobre o morto e a morte vai embora e a vida volta sobre o morto. Meu Deus, aquele que coloca as mãos sobre o paralítico, aquele que libera uma palavra, meu Deus, sobre a vida do enfermo, o enfermo se levanta
como, meu Deus, aquele homem paralítico que foi conduzido por 4 amigos num telhado de uma casa onde estava Jesus. O Senhor olhou para ele e disse: levanta-te e anda, perdoados estão os teus pecados. Deus, ó Deus Todo-Poderoso, aquele que apaga os nossos pecados, aquele que nos lava com o sangue, aleluia, ficamos mais alvos que a neve, mais brancos que a alva. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, toma, meu Pai, essa vida nas tuas mãos. Meu Deus, toma este homem, esta casa, essa mulher, meu Deus, teu servo, tua serva, nas tuas mãos nesta hora. Pai, e da mesma forma, meu Deus, que as tuas mãos realizaram milagres, meu Deus, preciosos, queremos te pedir, meu Deus, realize agora um milagre. Aonde estiver a dor desta mulher, aonde estiver a dor deste homem, meu Deus, se está no pulmão, na cabeça, meu Deus Todo-Poderoso, no coração, no estômago, meu Deus, aonde estiver essa dor, aonde, meu Pai, essa dor estiver alojada, trazendo transtornos, Pai, consumindo remédios pesados, meu Deus e meu Pai, coloque a mão sobre essa enfermidade. Mata essa enfermidade no nome de Jesus. Anula essa enfermidade em nome de Jesus. Leve, meu Pai, a cura do teu Espírito Santo sobre a vida deste homem, sobre a vida dessa mulher, de uma forma preciosa, de uma forma poderosa e maravilhosa, no nome santo de Jesus. Meu Deus, toma conta de nós, ó Pai Santo. Nos ajude, meu Pai, a superar os nossos momentos difíceis. Nos ajude, meu Pai, a superarmos, ó Pai, os momentos de escassez. Mas nos faz, ó Deus, em nome de Jesus, receber, meu Pai, as tuas bênçãos, receber, meu Deus Todo-Poderoso, a tua graça e a tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, guarda-nos nas nossas atividades amanhã. Livra-nos, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor Jesus venha sobre a sua vida nessa noite e venha te abençoar de uma forma muito poderosa e preciosa no nome de Jesus. Aleluia! Queremos fazer mais uma oração pela sua vida financeira. Não sei se a sua carteira de trabalho está perto de você, enfim, mas gostaria de fazer uma oração em favor da sua vida financeira. Nosso Deus, em nome de Jesus Cristo agora, ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor que é Jeová Jiré, o Deus provedor, venha sobre a vida desse teu filho agora, meu Deus, gerando provisão, meu Pai, gerando recursos financeiros para a vida do teu filho, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, meu Deus, para louvor e glória do teu nome, seja, meu Pai, com a vida financeira do teu servo. Venha quebrar todo espírito, meu Pai, de miséria, de dívida, o consumidor, cortador, migrador, devorador. Mata esses demônios agora, meu Pai, e abençoe a vida financeira da tua serva, do teu filho, prosperando,
Se há alguém precisando de um trabalho, Pai, abra as portas, meu Deus, para este homem, para esta mulher, para essa jovem, Pai, em nome do Senhor Jesus. Seja com eles, Pai Santo. Seja com eles, Pai Santo. Prosperando, prosperando em nome do Senhor Jesus. Nós assim oramos, nós assim te pedimos, e nós assim te agradecemos hoje para sempre. Amém e amém, Jesus. Amém, amados de Deus. Maravilha. Programa Liberdade e Vida vai ficando por aqui. São 00:05. Glória a Deus, aleluia. Amanhã, meio-dia, nós teremos um outro momento com o programa Encontro com a Palavra. Programa Liberdade e Vida, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Programa que tem a ideia de trazer esse momento, essa palavra e esse momento de oração para nossas vidas. Amanhã temos um seminário, amanhã, sexta-feira, Jesus no meu lar, sábado, um grande culto de casais. Você é o nosso convidado. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal mesmo. Sábado agora, em nome de Jesus. Amém? Domingo de manhã, 8 horas, o primeiro culto. Domingo à tarde. Domingo, 8 horas, o primeiro culto. Depois, 9:30, o segundo. E depois, 6:30 da tarde, o segundo culto. E nós esperamos você lá, viu? Para participar conosco, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Quero fazer uma oração especial agora, antes de nós encerrarmos, para duas famílias. Para a família do pastor Daniel, que perdeu a sua esposa, a pastora Marta, e também a oração para o Cláudio e a Nara. Amém? Vamos orar. Me desculpe eu citar esses nomes, gostaria de citar o seu nome, mas eu tenho medo de me perder aqui na hora de falar. Então, mas esses nomes são duas orações específicas. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nessa hora, Pai, nós queremos colocar, ó Deus Todo-Poderoso, a vida da família do pastor Daniel nas tuas mãos. Queremos colocar a vida do pastor Daniel, da Thalita e do Jonatas, Pai, que acabaram de perder, Pai, a vida da pastora Marta, que o Senhor recolheu e levou para si. Pai, estenda as tuas mãos sobre essa família. Estenda as tuas mãos sobre este lar. Guarda, meu Deus, de tudo aquilo que é mal, de toda emoção, de todo desequilíbrio emocional, de toda dor. Ó Espírito Santo de Deus, venha fazer a obra para a glória do teu nome. Venha fazer a obra para a glória do teu nome. Pai Santo, queremos também colocar o irmão Cláudio e a irmã Nara nas tuas mãos. Pedindo, meu Pai, que o teu Espírito Santo venha direcionar, conduzir e guiar, e que em tudo o teu nome seja louvado e glorificado. Pai, nós oramos agradecidos por esse tempo que nós passamos aqui, por Deus procurando entender a importância do Espírito Santo na nossa vida. Nos deu uma noite de descanso, um sono reparador e um dia de quinta-feira abençoado na tua presença. Pai, assim nós oramos, assim nós te pedimos e assim te agradecemos para sempre. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Paz seja convosco. Até amanhã, se Deus quiser, ao meio-dia, programa Encontro com a Palavra. Até sexta-feira, 7:30, campanha Jesus no meu lar. Olha, maravilha, tem sido muito bacana. Domingo de manhã, sábado, um culto de casais maravilhoso. Culto de casais vai ser muito bacana. Domingo às 8 horas, domingo às 9:30, domingo às 6:30 da tarde. Deus abençoe. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, a nossa próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Paz seja com todos.